Se você quer mudar a sua vida, eu preciso te contar uma coisa. A timidez não está te protegendo. Ela está te impedindo de viver. E por muito, muito tempo, eu já fui essa pessoa. Neste vídeo, eu vou te contar como eu superei a timidez e o que isso mudou na minha vida. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o que a timidez fez na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, principalmente na escola. Eu sofri muito na época da escola, porque eu era uma pessoa muito, muito tímida. Eu não conseguia falar direito em público, eu não conseguia apresentar os meus trabalhos, porque eu ficava totalmente vermelha e isso me resultava em notas vermelhas. E eu sempre me evitava me expor, qualquer trabalho que eu tinha na escola para fazer de apresentação, minha nota era baixíssima. Não porque eu era burra e não sabia fazer, mas porque eu não conseguia me expressar direito na frente das pessoas. E isso me travava muito. A coisa que eu mais detestava era chamar a atenção. Eu me sentia uma pessoa muito estranha, sabe? Como se eu tivesse com algum defeito. Eu me sentia assim. E isso me impedia de viver e dar o meu máximo, que eu sabia que eu podia dar, mas eu não conseguia, porque eu era muito tímida. E isso me fez perder muitas, muitas oportunidades na minha vida. Eu já deixei de fazer cursos, já deixei de ganhar notas melhores, porque eu não conseguia fazer as atividades direito. Como eu disse, não porque eu não sabia fazer, mas porque eu não queria falar na frente das pessoas. Então eu fazia de qualquer jeito para ser o mais rápido possível. E uma coisa que a timidez me privou muito foi de ter amizades. Ninguém queria ser amiga de uma menina estranha. Eu me sentia assim, então eu era assim. De uma menina estranha que não conversava com ninguém, que não queria falar com ninguém. E ninguém queria fazer trabalhos na escola comigo porque eu era assim. Então eu acabava ficando sozinha, o que me deixava com mais vergonha ainda. Enfim, era horrível. Se você é tímido, você me entende. E no meu primeiro ano do ensino médio, eu quase reprovei, porque as minhas notas estavam ficando muito baixas, porque eu tinha acabado de me mudar de cidade, já começa por aí, eu tinha acabado de me mudar de cidade, não estava conseguindo me enturmar direito, porque eu não falava com as pessoas, o que eu falava era pouquíssimo, e quando tinha algum trabalho, eu acabava ficando sozinha. Além de eu ser nova na escola, eu não conseguia fazer amizades porque eu era tímida. Eu confesso que muita gente tentou fazer amizade comigo, mas eu não conseguia me abrir com as pessoas. Quando eu cheguei na escola, 2 grupos me chamaram. Vem pra cá, Luana, fica aqui comigo, fica aqui com a gente, bora conversar. Na hora do intervalo, né? Eu ia, mas eu ficava assim, quieta, sabe? Porque eu não conseguia me enturmar com as pessoas. E isso me dava mais o sentimento de estranheza. E com isso as pessoas foram se afastando. Na verdade, o problema nunca foi as pessoas, e sim eu mesma, porque eu me enxergava assim. Aí, com o tempo, eu entendi que a timidez não me definia como pessoa, como uma garota na época que eu era. E quando eu entendi que eu não estava sendo tanto observada como eu imaginava, que eu não tinha tanta importância para as pessoas como eu imaginava, não que isso signifique que eu seja uma pessoa ruim, que eu não tenha importância. Mas eu quero dizer pra você que é tímida. Ninguém liga pro que você faz. Ninguém quer saber se você vai tirar notas boas ou notas ruins, se você vai conseguir fazer o seu trabalho ou não. Ninguém quer saber. Tá todo mundo ocupado vivendo as próprias vidas e resolvendo as próprias questões. Então, saiba que você não tem tanta importância, você não tem tanta significância na vida das pessoas assim como você imagina. Então, não deixe de fazer as coisas pensando pelo que os outros vão achar de você. E quando eu entendi isso, eu fui caindo a ficha, sabe? E fui começando a mudar o meu jeito de ser. Eu comecei com medo mesmo, sabe? E vou dizer pra vocês que foi um processo bem silencioso. Mas eu consegui apresentar trabalhos com medo mesmo. Consegui fazer amizades. Também é muito importante que as pessoas aceitem quem você é, né? Então eu comecei a me enturmar mais, as pessoas começaram a gostar mais de mim, porque viram que na escola, num jogo geral, assim, eu vou falar principalmente da escola, porque foi na época que eu mais sofri com a timidez.
as pessoas, elas estão focadas nos seus objetivos. Querem tirar notas boas, querem passar de ano. E elas vão dar com pessoas que agreguem na vida delas. E eu acredito que isso é em toda a área da nossa vida. E então eu quero dizer pra você, comece com medo mesmo. Não importa. O processo, ele é silencioso e ele é bem doloroso também, porque você vai ter que enfrentar a sua vergonha, o seu medo de se expor. E eu vou te dizer, não vai ser do dia pra noite. Você vai acordar um dia e vai decidir que não quer mais isso pra sua vida, porque isso tá deixando você sem oportunidade. E com tudo isso eu comecei a me expor mais, comecei a fazer mais trabalhos em grupos, comecei a fazer mais atividades que faziam eu dar o meu máximo, na verdade, sabe? Eu comecei também a falar mais com as pessoas, a falar mais com os professores, para vocês terem uma ideia. Na infância, quando eu era bem novinha mesmo, quando eu comecei na escola, eu tinha vergonha de falar aos professores que eu precisava ir no banheiro. E muitas vezes eu já fiz na calça. Sim, isso é bem vergonhoso, mas eu era uma criança muito tímida. E eu demorei muito tempo pra melhorar isso. E eu sempre fui uma pessoa que me mudei muito de cidade. Na minha infância eu passei quase em uma escola só. Mas depois eu me mudei pra uma cidade, aí depois eu me mudei pra outra. Enfim, eu passei por várias escolas. E isso também acredito que tenha me prejudicado um pouco, né? Porque aquele negócio de toda hora fazer amizades, toda hora ter que se sentir mais de novo, isso é uma coisa que me desgasta muito. E vou ser bem sincera pra você, eu não deixei de ser tímida. Eu só parei de deixar a timidez comandar a minha vida e os meus resultados como pessoa. E hoje, eu já acabei a escola, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu consigo conversar direito com as pessoas, eu consigo me enturmar. Óbvio que eu sou uma pessoa mais retraída, porque esse é o meu jeito. Não significa que eu tenha algum defeito, mas isso não atrapalha os meus resultados. Seja em fazer amizade, seja em apresentar alguma coisa, eu não sou mais assim. E quando tudo isso mudou, eu comecei a me expressar mais, eu tenho mais amigos, eu consigo gravar vídeos, inclusive isso é uma coisa que tem me ajudado muito. Porque, como eu disse a vocês, eu ainda sou uma pessoa tímida, eu ainda sou uma pessoa retraída. Mas fazendo vídeos eu estou aprendendo a me expressar melhor, a falar melhor, então eu estou tendo mais segurança de mim. E tudo isso vai mudar em você quando você entender que a timidez não pode dominar a sua vida. Então hoje eu consigo falar sem medo, eu consigo me expressar melhor, eu consigo ser quem eu sou de fato. E isso sem mudar a minha personalidade. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou uma pessoa mais na minha. Mas eu não estou deixando a timidez me controlar e controlar os meus resultados. Se você é uma pessoa tímida, saiba que você não é quebrada ou estranha. Você só não se permitiu aparecer ainda. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu te convido a me seguir e a ficar nesse canal, porque esse canal é um canal de desenvolvimento pessoal, onde eu vou abordar vários temas que eu passei na minha vida, passo e o que eu estou aprendendo. E eu sinto que não quero deixar isso só guardado pra mim. Então, eu resolvi compartilhar aqui nesta rede. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra você me seguir, deixar o like e deixar seu comentário contando a sua história ou falando se você é tímido também ainda. E eu quero te dizer uma coisa, não deixe isso controlar a sua vida, porque saiba que você tá perdendo muita coisa. Um grande beijão e até a próxima.